A paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de você, meu querido ouvinte, irmão, irmã, que mais uma vez está aqui juntamente comigo para aprendermos um pouco da palavra de Deus. Hoje vamos meditar em um dos capítulos mais profundos do livro de Provérbios, o capítulo 16. À primeira vista parece uma coleção de frases independentes, mas quando observamos atentamente, descobrimos que existe um tema central ligando todo o capítulo. E eu quero deixar um tema hoje. Quando Deus dirige os caminhos, a vida encontra propósito. Deus governa todas as coisas. A soberania de Deus sobre a vida humana. Provérbio 16 nos ensina que o homem pode fazer planos, sonhar, trabalhar e decidir muitas coisas, mas acima de tudo está a vontade do Senhor. Vivemos uma geração que acredita que pode controlar tudo, controlar o futuro, não é assim? Controlar as circunstâncias, controlar as pessoas, controlar o seu próprio destino. Mas Provérbio 16 nos lembra que existe um Deus assentado no trono que continua governando todas as coisas. Para que você compreenda um pouco melhor a palavra desta noite, eu faço uma pergunta para você. Quem escreveu Provérbio 16? Para você que não sabe, a maior parte do livro de Provérbios foi escrita por Salomão, filho do rei Davi. A Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 4, 32 o seguinte: proferiu 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Salomão recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária. Não escreveu apenas para ensinar conhecimento, escreveu para ensinar como viver. Seu objetivo era transmitir princípios eternos para uma vida sábia. E por que Salomão escreveu este capítulo, irmão Neemias? Porque ele conhecia duas verdades importantes. Primeira, o homem é limitado. Segunda, Deus é soberano. Aleluia, glória a Deus. Salomão havia sido rei, governou um império, possuía riquezas, possuía exércitos, possuía fama, mas descobriu que existe algo maior do que todo homem ou todo o poder humano pode alcançar, que é a vontade de Deus. Por isso ele escreve ensinando que a verdadeira segurança não está na inteligência humana, mas na dependência do Senhor. O capítulo inteiro gira em torno de 4 grandes pilares ou verdades. Primeira, Deus governa os planos humanos. Segunda, Deus abomina o orgulho. Terceira, Deus honra a justiça. E quarto, Deus recompensa a humildade e a confiança. E o capítulo começa dizendo, Provérbio 16:1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Aqui nós já estamos vendo que Deus governa os planos humanos. Em outras palavras, o ser humano faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Planejar, irmãos, não é pecado. Sonhar também nunca foi nem é pecado. Ter projetos também não é pecado. O problema acontece quando planejamos sem Deus. E muitas pessoas convidam Deus
para abençoar seus planos, mas o correto é perguntar: Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? Se você ler comigo o Provérbio 16:9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que versículo extraordinário, não é verdade? Nós planejamos, mas Deus dirige. Nós imaginamos, mas Deus conduz. Nós enxergamos um trecho da estrada, Deus enxerga o caminho inteiro. Quantas vezes algo deu errado aos nossos olhos e depois percebemos que Deus estava nos livrando de algo pior? Uma das melhores maneiras de entender Provérbio 16 é observar pessoas reais da Bíblia. Deus não apenas ensinou esses princípios, Ele os demonstrou através da vida de homens e mulheres. Vou lhe mostrar neste momento alguns exemplos positivos e negativos à luz da Bíblia para cada um dos 4 pilares de Provérbio 16. E o primeiro exemplo positivo que eu trago aqui é um bem conhecido, a história de José. José sonhava ser um líder, mas jamais imaginou o caminho que Deus usaria. Não é assim, irmãos? Seus irmãos tinham planos para destruí-lo, os mercadores tinham planos para vendê-lo, a esposa de Potifar tinha outros planos, Faraó tinha seus próprios interesses, mas acima de todos os planos estava Deus. José reconheceu isso quando ele declarou: os homens fazem planos, mas Deus continua conduzindo a história. José não planejou ser vendido, não planejou ser escravo, não planejou ser preso, mas Deus estava dirigindo cada passo, irmãos. O que parecia tragédia tornou-se preparação, e no final ele próprio declarou: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tomou em bem. Está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, você pode ler. Esta é uma das maiores lições de Provérbio 16. Nem tudo acontece como planejamos, mas nada escapa ao controle de Deus. Outro exemplo que eu quero trazer aqui, muito bacana, muito maravilhoso para o nosso crescimento e elevo espiritual, é Daniel. Mesmo ocupando uma posição elevadíssima no império, Daniel nunca se exaltou, irmãos. Sempre atribuiu a Deus sua sabedoria. Quando interpretou o sonho para os reis, deixou claro: mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Daniel 2:28. E tiramos uma lição: que a verdadeira grandeza não está em receber glória, mas em devolvê-la a Deus, irmãos. Isso aqui serve para a nossa vida, o nosso entendimento neste momento. Mas também existem os exemplos negativos, né, que foi o caso da Torre de Babel. Os homens decidiram, irmão, a pior coisa é quando eu e você procuramos decidir algo sem a orientação, sem a permissão, sem a vontade de Deus, sem o conselho do nosso Deus, o nosso Pai. Lá em Gênesis capítulo 11:4 diz assim: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. Era um projeto sem Deus, um plano baseado na exaltação humana. E qual o resultado? Deus confundiu as línguas e interrompeu a obra. Nenhum plano prospera quando ignora a vontade do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E Deus, irmãos, Ele abomina o orgulho. Uma das mensagens mais fortes deste capítulo é contra a soberba.
Provérbios 16:5 diz: abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Ô irmão, é triste, mas é uma verdade, existem muitas pessoas ainda assim. Observe que a palavra não diz apenas que Deus desaprova, diz que Deus abomina, irmãos. Deus abomina. Palavra forte, palavra séria, para a gente guardar em nosso coração. O orgulho foi o primeiro pecado do universo. Foi o pecado que derrubou Lúcifer. Foi o pecado que destruiu reis. Foi o pecado que arruinou impérios. Foi o pecado que ainda hoje destrói vidas. O orgulho, acredite, que não precisa de ajuda, não precisa aprender, não precisa ouvir, não precisa mudar. Mas a sabedoria começa quando reconhecemos nossa dependência de Deus. Diga amém por isto. Quer ver um outro exemplo negativo? Nabucodonosor. Nabucodonosor olhou para o seu reino e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Está lá em Daniel 4:30. Olha como ele falou. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Observe a palavra eu. Eu construí, eu conquistei, eu fiz, eu sou. Ô irmão, naquele instante o seu orgulho foi confrontado por Deus. Veja que ele perdeu o trono, perdeu a razão, perdeu a honra. Deus o humilhou. Perdeu a razão de uma tal forma que passou um período vivendo como um animal do campo. Somente quando reconheceu a soberania divina, ele foi restaurado. E glória a Deus por isto, né? Glória a Deus que ele reconheceu. E todos nós precisamos reconhecer todos os dias que a nossa vida, o propósito total da nossa vida é para a honra e a glória do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Não estamos aqui para ser estrelas, para brilhar, para ser astro, isso, aquilo. Nós estamos aqui para que o nome do nosso Deus seja glorificado através da nossa vida. Moisés, aqui num outro exemplo, que foi o caso de Faraó, do Êxodo, transmitiu a ordem de Deus: deixa meu povo ir. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Está lá em Êxodo 5:2. Irmão, é muita ousadia. E o orgulho cegou o seu coração. O resultado foi destruição sobre sua nação. Em Provérbios 16:18 diz: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Quantas pessoas caíram não porque eram fracas, mas porque acreditaram ser forte demais. A queda geralmente começa muito antes de acontecer externamente. Começa dentro do coração. E a justiça, irmão, ela agrada a Deus. Deus honra a justiça. Provérbios 16 mostra que Deus não está interessado apenas em religião. Ele está interessado em caráter. Precisamos ter caráter, irmão, diante do Senhor, nosso Deus e o nosso Pai. E caráter, irmão, é aquilo que uma pessoa realmente é quando ninguém está olhando. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você está no seu quarto, na sua intimidade, na sua casa? Quem é você quando você viaja para outro lugar? Quem é você na escola, no trabalho? Quando ninguém está olhando para você. Então, caráter, irmão, é um conjunto de valores, princípios, atitudes e escolha que governam a vida de alguém. Você está entendendo? Na Bíblia, caráter está ligado ao coração. Por quê, irmão Neemias? Porque do coração é que procede as ações, as intenções, os pensamentos. Jesus disse lá em Mateus 12:35: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. É a palavra de Deus.
Em outras palavras, caráter não é aparência, viu, irmãos? Caráter não é reputação, caráter não é fama, caráter é essência. A reputação é o que as pessoas pensam que você é, mas o caráter é o que Deus sabe que você é. Pelo seu caráter, Deus vai saber quem você é. Provérbios 16:8 diz a palavra: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Que mensagem poderosa para os nossos dias, não é verdade? Vivemos numa cultura que mede sucesso pelo dinheiro. Deus mede sucesso pela integridade. Seja íntegro. É assim que Deus mede o nosso sucesso. Não é você ter um carrão do ano, porque você é uma pessoa rica, tem uma casa grande com piscina, tem empresa, tem... Não, irmão, isso não quer dizer nada, não. Isso aí é uma ideologia da cultura atual. Que o sucesso, a irmã é abençoada, a irmã é abençoada porque tem um carro, porque tem isso, porque tem aquilo, porque se veste bem. Não, isso não é sucesso, não, irmão. O sucesso que Deus vê em você e em mim é pela nossa integridade diante dele. É aquilo que nós falamos lá em cima. O caráter. Está entendendo? É aquilo que você é quando ninguém está lhe vendo. Então, melhor, irmão, é uma casa simples com paz do que um palácio cheio de corrupção. Melhor é uma consciência limpa do que uma conta bancária construída pela desonestidade. Tem pessoas que têm muitas coisas, que tem 2, 3 casas, tem carro, mas às vezes foi construído pela desonestidade, irmãos. E acha que está passando despercebido dos olhos do Senhor? Não. Muitas pessoas enriquecem rapidamente, não é verdade? Mas perdem o sono, perdem a paz, perdem às vezes a família, perdem a comunhão com Deus, que é o tudo que a gente tem nesta vida. E a Bíblia ensina que vale mais possuir pouco com a bênção do Senhor do que muito sem a sua presença. Que é um exemplo positivo, Noé. A geração inteira estava corrompida, mas a Bíblia diz lá em Gênesis 6:9, Noé era homem justo e íntegro. Ô, irmão, devemos tomar como exemplo. É 2 palavras fortes. Ô, irmão, eu peço a Deus todo dia: Deus, me dá graça. Me dá graça. Se eu peço a Ele, Deus, me dá graça. Enquanto todos seguiam o caminho errado, Noé permaneceu fiel e Deus o perseverou. A justiça pode até parecer solitária, mas nunca passa despercebida diante de Deus. Irmãos, olha, me veio agora um pensamento aqui, assim, eu creio que foi o Espírito Santo me lembrou. Sabe o que foi que veio na minha mente? É a época daquela doença aí, né? Quantos crentes que se afastaram da igreja e nunca mais retornaram do templo, né? Da comunhão com os irmãos. Quantos que aquele tempo que as igrejas ficaram fechadas e que não retornaram mais? Não sei porquê, não é? Mas me veio isso aqui no meu coração e eu quis transmitir para vocês. Quer ver um outro exemplo positivo? O Jó. Porque quando eu falei de Noé, irmão, porque veja só, toda uma nação corrompida, toda uma nação totalmente afastada de Deus, distanciada do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e um homem permanecer fiel, irmão, é caráter, irmãos. Né? Alguém pode chamar você, ninguém, Deus não está vendo não, chega aqui, toma só esse copinho, faz, olha, vamos ali, ninguém vai saber não, vai ter um negocinho ali e tal. Tá entendendo, irmão? Mas a pessoa de caráter, não, de forma nenhuma. E Noé permaneceu fiel. E temos outro exemplo que foi Jó. Ele perdeu riqueza, perdeu filho, perdeu saúde, mas continuou o quê? Íntegro. E no final Deus o honrou publicamente. Agora já temos um exemplo errado, negativo, que é o Acabe. Ele primeiro desejou a vinha de Nabote. Eu sei que aqui não tem ninguém desejando nada de ninguém, mas ele desejou logo a vinha de Nabote. Como não conseguiu comprá-la,
permitiu que Nabote fosse acusado injustamente e morto. Depois tomou posse da propriedade. Mas Deus fez o quê? Enviou julgamento contra ele, irmão. Por isso que eu disse lá em cima, irmãos, Deus, ele ama, ele honra e ama a justiça. A justiça agrada a Deus. Foi por isso que eu falei. Que a gente está achando que Deus não está vendo. Não é verdade? Mas Deus está vendo. E a injustiça, irmão, pode trazer lucro temporário, mas produz uma consequências não só terrenas, mas a pior de todas, as eternas, consequências eternas. Está entendendo? Deus, ele enviou um julgamento contra ele. E eu quero ler aqui também com vocês Provérbios 16, 19, onde diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Por que eu estou lendo este versículo, esta parte de Provérbios, o 19? Porque Deus recompensa a humildade e a confiança. Uma das maiores lições do capítulo, do versículo 19. Está entendendo, irmãos? O reino de Deus funciona de maneira oposta ao sistema do mundo. O mundo exalta quem sobe, Deus exalta quem se humilha. Os humilhados, a palavra diz, os humilhados serão exaltados. O mundo admira a autopromoção, não é assim? E Deus, ele honra a dependência, irmão. Quanto mais você depender de Deus, você entender isso, mais Deus vai lhe honrar. Quanto mais você se humilhar, mais Deus vai lhe exaltar. É o inverso do sistema deste mundo. E quer ver um exemplo? Davi, quando enfrentou Golias, olha que exemplo maravilhoso para a nossa vida, para o nosso entendimento hoje. Quando Davi enfrentou Golias, não confiou em espadas nem em armadura. Ele confiou em quem? Em Deus. Se você ler comigo 1 Samuel 17:45, a palavra vai estar dizendo claramente: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode dizer: Deus é verdade. Enquanto Golias confiava em sua força, Davi confiava no Senhor. E qual foi o resultado? O gigante caiu. Irmão, confia no Senhor que o gigante vai cair. Ele vai cair. Ele pode estar rosnindo, ele pode estar bramando como um leão, ele pode estar fazendo de tudo para lhe assombrar, para lhe assustar, mas continua confiando que Deus é ele quem derruba o gigante. Diga: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Até Maria, irmão. Maria, quando recebeu a notícia de que seria mãe do Salvador, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Isso aqui denota o quê? Humildade, submissão, confiança. Por isso foi escolhida para participar de um dos maiores propósitos da história. Deus conhece, irmão, o coração do homem, o coração da mulher, o nosso coração. Deus, ele conhece. Mas quer ver já um exemplo positivo que eu acho maravilhoso? Irmão, isso tudo a gente tem que guardar no nosso coração. É o centurião de Cafarnaum. Ele disse a Jesus o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mateus 8:8. Irmãos, ele era um homem de autoridade, mas se apresentou com humildade. E Jesus ficou admirado com a sua fé. Leia a palavra. Ô irmão, quando a gente reconhece que a gente é pó, que a gente é cinza, quando a gente reconhece que nada nós somos, que nada nós sabemos, que nada nós temos, irmão, isso é maravilhoso. Deus, ele se agrada. Mas já o fariseu da parábola, irmão, já traz um exemplo que entristece o coração da gente. Porque Lucas 18:11 diz assim: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens.
Já dá para você entender, irmão, a oração dele? A oração do fariseu. Eu vou ler de novo, que está lá em Lucas 18:11. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aqui, irmão, ele não orou. Ele se exaltou, irmão. Já o publicano apenas dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Nós somos pecadores, irmão, remidos, lavados pelo sangue de Cristo, mas somos. Jesus declarou que o publicano voltou justificado. E Jesus ensinou exatamente isso: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12, leia a palavra. É a palavra, irmão, é Jesus ensinando. Olha, você quer se exaltar, você vai ser humilhado. Olha, mas se você se humilhar, será... não é as pessoas lhe humilham, não, é você se humilhar, é você mesmo. Tira esse nariz empinado, essa arrogância, se achando melhor do que o seu irmão, se achando que você é o que prega melhor, você é o que canta melhor, você que é isso, que é... Não, irmão, tira, se humilha diante de Deus e diante dos teus irmãos. Porque aqui, este fariseu, ele estava falando, naquela oração dele, ele estava se referindo aos homens. A humildade, irmão, não é pensar menos de si. Deus não quer que você pense menos de você. É pensar em si, pensar em você corretamente diante de Deus. Pense, aqui Deus não aprovou porque ele se exaltou. E quando observamos, irmão, a Bíblia inteira, percebemos um padrão. Quais são eles? Deus governa os planos humanos. Deus, ele abomina o orgulho. Deus honra a justiça. Deus recompensa a humildade e a confiança. Tudo que nós estamos falando aqui. Você vê que José foi um ponto positivo, já a Torre de Babel foi um ponto negativo. Você vê que Daniel foi um ponto positivo, quando se fala em questão de orgulho. Já Nabucodonosor foi um ponto negativo junto com o faraó. Quando falamos de justiça, você vê Noé e Jó foram um ponto positivo, mas já você vê Acabe foi um ponto negativo. E quando vemos que Deus recompensa a humildade e a confiança, temos um ponto positivo que foi Davi, Maria, o centurião. E temos o ponto negativo que foi o fariseu da parábola que falamos agora. Existe uma conclusão maravilhosa. Entenda que todos os exemplos positivos possuem algo em comum. Eles reconheceram que Deus era maior do que eles. E todos os exemplos negativos possuem algo em comum. Quais são, irmão Neemias? Eles colocaram a si mesmo no lugar que pertence somente a Deus. Essa é talvez a maior mensagem de Provérbios 16. Quando Deus ocupa o trono da nossa vida, encontramos direção, sabedoria, justiça e graça. Mas quando tentamos ocupar esse trono, começamos o caminho da queda. Pense nisso. A Bíblia, meu irmão, ela é rica em exemplos, e muitas vezes um mesmo princípio pode ser visto em diversas vidas. Como exemplo, Deus governa os planos humanos. Deus abomina o orgulho. Deus honra a justiça. Deus recompensa a humildade e a confiança diante dele. Ah, irmão, você já falou, mas eu quero falar de novo, irmão, para ficar gravado na sua mente. Isto mostra que Provérbios 16 não é apenas um conjunto de provérbios isolados. Ele é confirmado, irmão, pela história inteira da Bíblia. Porque eu já citei aqui José, Jonas, Esté, Moisés, Paulo, Faraó, Saul, Amã, Noé, Jó, Daniel, José, e por aí vai, Davi, Maria, Gideão, o centurião, Ana.
Todos esses exemplos aqui, irmãos, estão ligados em Provérbios 16. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto meditava neste capítulo é que praticamente todos os grandes personagens bíblicos passaram por uma lição de Provérbios 16. Não é verdade? José aprendeu que Deus governa os planos. Moisés aprendeu que Deus resiste ao orgulho. Davi aprendeu que Deus honra a humildade. Daniel aprendeu que Deus recompensa a justiça. Paulo aprendeu que os planos humanos precisam ser submetido à vontade do Senhor, ou se submeter, tanto faz. É como se Provérbios 16 fosse um resumo de princípios que vemos repetidos de Gênesis a Apocalipse. E talvez a frase que melhor resume todo o capítulo seja: o homem faz planos, mas Deus dirige os passos. O homem pode se exaltar, mas Deus honra os humildes. O homem pode buscar vantagens injustas, mas Deus recompensa os justos. E aqueles que confiam no Senhor jamais caminham sozinhos. Se você está confiando no Senhor, você não está caminhando sozinho. E continuando, irmãos, o nosso raciocínio em Provérbios 16, vamos entender agora o poder das palavras. Outro tema forte que aparece no capítulo 16, 24 de Provérbios. Vamos ler. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Ou seja, as palavras bondosas, sábias e gentis têm o poder de alegrar o coração, trazer conforto, encorajamento e até ajudar na recuperação emocional de uma pessoa. Você está vendo o poder da palavra? Assim como o mel era considerado algo doce, agradável e até medicinal nos tempos bíblicos, e ainda é hoje, as boas palavras produzem benefícios para quem as ouve. O que Salomão está ensinando aqui, irmão Neemias, ele está mostrando que nossa boca pode ser uma ferramenta de cura ou de ferida. Uma palavra que sai da sua boca pode curar alguém ou pode adoecer alguém. Uma palavra certa, irmão, pode consolar quem está sofrendo, animar quem está desanimado, fortalecer quem está fraco, trazer paz em meio a uma discussão, aproximar pessoas em vez de afastá-las. Isso é o poder de uma palavra certa. Imagina uma pessoa triste, passando por uma luta. Às vezes uma simples frase como: estou orando por você, Deus está cuidando de tudo, pode trazer, irmão, mais alívio ao coração do que imaginamos. O cristão deve usar suas palavras para edificar e não para destruir, como ensina lá em Efésios 4:29. Olha o que diz a palavra: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ô irmão, que versículo forte esse. Então eu volto a dizer: quantas pessoas carregam feridas causadas por palavras duras, e quantas foram levantadas por uma simples palavra de encorajamento, que encorajaram elas. Então Provérbios 16, 24 nos ensina que palavras cheias de amor, sabedoria e bondade são como mel, adoçam a alma, fortalecem o coração e trazem cura para a vida das pessoas. Diga amém. Diga amém, irmãos. O cristão sábio aprende a usar a boca para abençoar.
E continuando em Provérbios 16 ainda, vamos ver um pouco sobre o perigo dos caminhos que parecem certos. Parecem certos. Um dos versículos mais conhecidos de Provérbios, né? Eu creio que todo mundo conhece esse versículo. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Este versículo é um alerta para toda a geração. Um alerta para a sua, a minha, a nossa vida. Porque existem escolhas que parecem boas para nós, mas que acabam trazendo destruição. Por isso devemos buscar a direção de Deus antes de seguir qualquer caminho. Nem tudo que parece certo realmente está certo. Nem tudo que é agradável, popular ou lógico aos olhos humanos está de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa pode estar sinceramente convencida de que está no caminho correto e mesmo assim está caminhando para o erro. É isso que Salomão está ensinando. Salomão está alertando sobre o perigo de confiar apenas em nossa própria opinião, sentimento ou entendimento. Muitas vezes nós pensamos assim: eu acho que está certo. Todo mundo faz isso. Não vejo nada de errado. Meu coração mandou eu fazer, irmão. Isso é um perigo. Mas a pergunta neste momento mais importante é: o que Deus diz sobre isto? O que Deus está dizendo sobre isto? A verdade não é determinada pelo que parece certo para nós, mas pelo que Deus declara em sua palavra. Quer um exemplo bíblico? Saul acreditou que estava agindo corretamente ao poupar o rei Agag e os seus melhores animais dos amalequitas. Aos seus olhos aquilo parecia uma boa ideia, mas Deus havia ordenado outra coisa, e o resultado foi a rejeição de Saul como rei. Quer outro exemplo? Sansão seguiu várias vezes seus próprios desejos, porque eles pareciam bons aos seus olhos, mas suas escolhas o levaram ao sofrimento e à derrota. E qual a aplicação, irmão Neemias, que fica para os dias de hoje na nossa vida? Muitas decisões parecem corretas. Um negócio aparentemente vantajoso, que vai lhe trazer muita vantagem. Uma amizade inadequada. Irmão, tem amizades que é do Satanás, é do diabo. Me perdoa a expressão aqui. Tem negócio que você entra, você esfria na fé, se afasta de Deus, começa a ir pelo caminho da corrupção. Tem amizades que começam também a levar você para outros caminhos. Um relacionamento fora da vontade de Deus é outra tristeza. Uma escolha baseada apenas na emoção. Não, irmão, não faça escolha nem tome decisão baseada apenas na emoção, não. Mas pela razão, e a razão é Deus. Por isso o cristão precisa sempre comparar suas decisões com a palavra de Deus e buscar direção em oração. Será que a palavra de Deus me dá respaldo para fazer assim, assado? Vou orar, vou pedir orientação, vou falar com Deus. Oração é falar com Deus, irmão. Orar é conversar com Deus. Provérbios 16, 25 nos ensina que a aparência pode enganar. O que parece certo aos olhos humanos pode estar longe da vontade de Deus. A verdadeira segurança está em seguir a Deus, ou seguir a direção do Senhor e não apenas nossos próprios pensamentos. Vocês estão entendendo? Deus, ele é maravilhoso. E lá em Provérbios 16, 31, traz uma joia muitas vezes esquecida. Irmão, que joia é essa? Deixa eu ler. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Ou seja, os cabelos brancos são uma honra e uma bênção quando pertencem a alguém que viveu uma vida de retidão,
sabedoria e temor a Deus. Os cabelos brancos são motivos de honra quando pertence a alguém que viveu, irmãos, uma vida correta diante de Deus. Salomão não está elogiando apenas a idade avançada, mas a experiência adquirida em uma vida de fidelidade ao Senhor. E os cabelos brancos são apresentados como símbolos de honra. E o que significa, irmãos, uma coroa de honra? Na Bíblia, a coroa simboliza honra, respeito, dignidade, reconhecimento. Salomão está dizendo que uma pessoa idosa que andou nos caminhos de Deus carrega uma espécie de coroa invisível diante dos homens e diante também do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E há um detalhe importante do versículo. Observe que o texto não diz apenas coroa de honra são as cãs. Ele acrescenta quando se acham no caminho da justiça. Ou seja, não é a idade por si só que produz honra. Não é qualquer pessoa aí de idade que tem honra, não, irmão. O que traz a honra é envelhecer vivendo na justiça. Envelheça, irmão, vivendo na justiça. Uma pessoa pode ter muitos anos de vida e pouca sabedoria, mas alguém que caminhou com Deus durante décadas acumula experiências, acumula testemunhos e ensinamentos preciosos. É isso que está dizendo a palavra. Vamos a um exemplo. Simeão era um homem já idoso, mas permanecia fiel a Deus. Quando viu o menino Jesus, reconheceu imediatamente o cumprimento da promessa divina. Sua idade vinha acompanhada de uma vida de comunhão com Deus. Quer outro exemplo? Moisés, mesmo aos 120 anos de idade, continuava sendo referência espiritual para o povo. E trazendo uma aplicação para os nossos dias hoje, sabemos que vivemos numa sociedade que muitas vezes valoriza apenas a juventude, mas a Bíblia ensina a respeitar aqueles que acumulam anos de vidas caminhando com Deus. Os mais velhos têm histórias para contar, lições para transmitir, experiências para compartilhar, conselhos que podem evitar muitos erros aos mais jovens. Então, o Provérbio 16:31 ensina que a verdadeira honra não está apenas em chegar à velhice, mas em chegar à velhice permanecendo no caminho da justiça. Os anos passam para todos, mas a coroa de honra pertence, melhor dizendo, àqueles que envelhecem andando com Deus. E vamos agora ao último ensinamento do capítulo. O capítulo termina dizendo: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Provérbios 16:33. Em outras palavras, nada surpreende Deus, nada escapa de seu controle, nada acontece fora de seu conhecimento. Mesmo aquilo que parece acaso continua debaixo da soberania divina. Então, irmão, aprendemos hoje. Primeira lição: planeje tudo, mas entregue tudo nas mãos do Senhor. Segunda lição: nunca permita que o orgulho ocupe o seu coração. Terceira lição: prefira a justiça do que o lucro fácil. Quarta lição: cultive palavras que edificam. Está entendendo? E quinta e última lição: confie que Deus continua dirigindo seus passos, mesmo quando você não entende o caminho. Deus continua dirigindo. Possa estar até acontecendo com você isso hoje, mas Deus continua dirigindo seus passos. E eu concluo dizendo que Provérbios 16 é um convite para
abandonar a ilusão do controle absoluto. Esqueça isso. Abandone, que nós não temos controle sobre nada. Salomão nos mostra que o homem é limitado, mas Deus é ilimitado. O homem faz planos, Deus dirige. O homem vê o presente, Deus vê a eternidade. O homem enxerga a luta, Deus enxerga o propósito. Está entendendo, irmão? Toda luta tem um propósito. Guarde isso no seu coração. Talvez existam situações em que sua vida, ou em sua vida, que você ainda não compreende. Está acontecendo coisas na sua vida que você no exato momento ainda não está compreendendo o porquê, para quê. Não é assim? Talvez portas que se fecharam, orações que parecem demoradas, mas que não tem resposta, caminhos que mudaram inesperadamente, mas que mudou tudo. Lembre-se da mensagem central deste capítulo: o Senhor continua no controle. E quando Deus dirige os passos de uma pessoa, até os caminhos difíceis podem produzir ou produzi-la ao cumprimento dos seus propósitos. Pode conduzir você ao cumprimento dos propósitos de Deus, mesmo um caminho difícil. Você está entendendo? Se Deus está dirigindo os teus passos, você vê o caminho que José tomou, não foi um caminho todo? Deus está com ele, mas Deus está comigo, mas não. Acho que José pensou assim. Os caminhos que Deus traçou para Esté, rainha Esté, e tantos outros exemplos, irmãos. Então Deus pode conduzir você pelos caminhos difíceis, mas mesmo assim Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Que possamos viver com humildade, justiça, sabedoria e confiança, sabendo que os nossos planos são limitados, mas os planos do Senhor, eles são perfeitos. Eu convido você a orar comigo. Inclina a sua cabeça junto com a minha e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da sua santa presença nesta hora. E após meditarmos em Tua palavra, reconhecemos que Tu és o Deus soberano, o Deus que governa os céus, a terra e também os caminhos dos homens. Pai amado, quantas vezes fazemos planos, sonhamos, traçamos projetos e imaginamos como será o nosso futuro. Mas hoje aprendemos que o coração dos homens pode planejar o seu caminho, porém é o Senhor quem dirige os seus passos. Por isso entregamos a Ti os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas famílias, os nossos projetos e o nosso amanhã. Receba, Pai. Dirige os nossos passos, Senhor. Fecha as portas que não vêm de Ti. Abre aquelas que fazem parte da Tua vontade. Oh, glória a Deus. Livra-nos dos caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que podem nos afastar da Tua presença. Pai querido, também Te pedimos que guarde o nosso coração do orgulho. Não permita que a soberba encontre espaço dentro de nós. Ajuda-nos a lembrar que tudo o que temos e tudo o que somos veio das Tuas mãos. Se um dia prosperarmos, que permaneçamos a humildade no nosso coração. Se um dia formos honrados, que continuemos dependendo de Ti, Senhor. Se um dia nós formos reconhecidos pelos homens, que jamais deixemos de dar toda a glória ao Senhor. Pai, cria em nós um caráter aprovado, um caráter semelhante ao de Cristo, que sejamos verdadeiros quando ninguém estiver olhando, que sejamos honestos quando seria mais fácil mentir, que sejamos justos, Pai, quando seria mais vantajoso agir de outra forma, que sejamos íntegros em nossa casa, na igreja, no trabalho, em todos os lugares.
Senhor, honra aqueles que estão lutando para permanecer no caminho da justiça, fortalece os cansados, anima os abatidos, sustenta aqueles que estão enfrentando batalhas que ninguém conhece, Senhor, embates espirituais. Que as nossas palavras sejam como favos de mel, trazendo cura, trazendo paz, esperança e consolo para aqueles que nos cercam. Pai amado, recompensa a humildade e a confiança dos teus filhos. Ensina-nos a depender mais de ti e menos de nós mesmos. Ensina-nos a confiar quando não entendemos, a esperar quando a resposta demora, a perseverar quando as circunstâncias parecem contrárias, a permanecer firme quando tudo ao redor tenta nos fazer desistir. Obrigado porque aprendemos hoje, Pai, que nada acontece fora do teu controle. Obrigado porque o Senhor continua assentado no trono. Obrigado porque o Senhor continua dirigindo a história. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. E mesmo não enxergando a tua mão, podemos confiar no teu coração, que esta palavra produza frutos em nossas vidas, que ela transforme nossas escolhas, proteja nossos caminhos, fortaleça nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de ti. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, e declaramos que a nossa confiança está somente no Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Oramos agradecendo pela fé, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus.